Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a professora Adriane Leonardo. Aqui nós postamos várias aulas para concursos públicos, Enem, vestibulares e português do dia a dia. Aproveite para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, para não perder nenhuma de nossas dicas. Na aula de hoje nós estudaremos a coesão textual, um conteúdo que sempre aparece nas provas em geral. Nós veremos alguns mecanismos de coesão, além do conceito desse processo. É importante também percebermos que existe um estudo específico para essa coesão que é utilizada nas questões de interpretação textual e, posteriormente, nós estudaremos também como essa coesão se dá na produção de textos. Quando eu falo de coesão, eu me refiro aos elementos linguísticos que interligam as partes do texto, ou seja, para que as palavras, as frases não fiquem ali soltas. Então a coesão vai trabalhar essa parte estrutural, mas claro, sempre levando em consideração os outros aspectos que um texto precisa ter. A coesão garante a continuidade do texto. Existe uma estreita relação entre a coesão e a coerência, mas nós precisamos entender que a presença de elementos coesivos não garante que o seu texto seja um texto coerente, com sentido. Inclusive, a coerência vai ser o nosso próximo assunto aqui estudado. Ou seja, por mais que eu tenha os diversos conectivos num texto, se esses conectivos, se essas substituições e os elementos coesivos não forem adequados, isso não vai garantir a coerência do texto. Da mesma forma que a ausência de elementos coesivos, ou seja, a ausência de qualquer mecanismo de coesão, não vai dizer que o teu texto vai ser um texto sem sentido, sem coerência, porque existem vários tipos de textos que não apresentam nenhum elemento coesivo, mas que tem sentido. Então, essa relação vai depender do gênero utilizado e dos objetivos que o texto pretende alcançar. Mas é claro que, se você estiver fazendo uma prova que exija a produção textual, o seu texto precisa apresentar coesão e coerência, porque esse é o critério de correção de prova. Então, a nossa aula hoje é específica para questões de interpretação textual e a forma como essa coesão se dá ao longo da produção textual nós veremos na aula de redação. Então, a coesão se refere à estruturação do texto e isso não quer dizer que nós vamos levar em consideração apenas aspectos gramaticais, aspectos sintáticos. Nós vamos procurar também manter a continuidade do texto. Como o conteúdo de coesão é bem extenso, a nossa aula falará especificamente sobre os mecanismos de coesão, o que tem aparecido bastante nas questões de interpretação textual. Então, nós falaremos sobre os seguintes mecanismos: a referência, a substituição lexical, a elipse e a coesão por conexão, falando dos conectivos. Nós também vamos dividir esse conteúdo em 3 partes. Hoje nós falaremos sobre a referência e nas próximas aulas nós falaremos sobre os demais mecanismos. A referência foi escolhida para a aula de hoje porque é aquela que mais tem aparecido nas questões. Então, observem, quando eu falo de coesão referencial, existem alguns processos dessa coesão em que alguns autores também vão chamar de referência gramatical, mas eu escolhi especificamente essa coesão referencial pronominal, que é aquilo que as provas vêm colocando cada vez mais. Quando eu falo de coesão referencial, levando em consideração essa referência por pronome, ou a chamada referência pronominal, nós vamos falar de 2 relações: a relação endofórica e a relação esofórica. Nessa relação endofórica, nós vamos fazer as referências, os elementos que apontam para outros elementos, mas isso dentro do texto, ou seja, nós faremos referência a elementos dentro do texto. E essa referência esofórica, ela se refere a algo que aponta para fora do texto. Ela vai apontar para o contexto. É importante também observarmos que
Esse pensamento sobre esses tipos de coesão, esse pensamento já avançou bastante nos estudos. Então, se nós fôssemos estudar de uma forma mais acadêmica, nós veríamos que alguns autores, inclusive, colocam que essa relação esofórica não é bem assim como se postulava antes nos livros mais antigos. E o que mais tem caído nas bancas é realmente esse pensamento mais clássico sobre a relação endofórica e a relação esofórica. Então, nós temos aqui, nessa relação endofórica, nós temos a anáfora e a catáfora, ou também podemos chamar de relação anafórica e relação catafórica. Vamos ver agora cada uma delas. A relação anafórica acontece quando um termo faz referência a algo que já foi citado no texto, algo que já apareceu anteriormente. Então, por exemplo, ser aprovado, isso é o que quero. Nós vamos observar aqui o pronome isso. Nesse pronome, nós vamos nos perguntar: o que é isso que eu quero? Ser aprovado. Então, o pronome isso faz referência a ser aprovado. Então, nem sempre esse pronome vai apontar somente para uma palavra. Às vezes, ele vai apontar para uma expressão. Vai existir também algum caso em que o pronome vai apontar para um parágrafo inteiro, para uma afirmação inteira. Então, nesse processo de relação anafórica, eu vou entender que, quando eu digo que um termo faz referência a outro já citado, essa anáfora ela sempre aponta para trás. Ela faz referência a algo que já foi visto no texto. Vamos ver mais um exemplo. Acho que perdi o endereço da loja. Procuro-a e não encontro. Então, aqui nós temos um pronome e este pronome aponta para frente ou para trás. Nós vamos ver que o pronome está se referindo a algo que já foi citado, que é o quê? A loja. Então, este pronome faz referência à loja. Ele retoma a loja, ele faz uma retomada. Então, nós temos, quando esse pronome, como ele aponta para trás, como ele aponta para o que já foi dito, nós temos uma relação anafórica. Nem sempre esse elemento referido vai estar tão próximo. Nós utilizamos aqui frases curtas, expressões curtas, para que didaticamente você consiga enxergar esse referente. Mas às vezes no texto eu posso ter um pronome lá no final e ele pode fazer referência a algo que está lá no início. Então nós precisamos entender dentro do texto como é que esse texto se desenrola para saber quem faz referência a quem. Mais um exemplo de relação anafórica para você acertar todas na prova. Você diz que ela é inteligente. Eu digo o mesmo. Então aqui a expressão o mesmo vai retomar que ela é inteligente. Então nós vamos ver que a expressão está retomando uma oração inteira. Existe aí, claro, como aponta para algo que já foi dito, uma relação anafórica. Existem também vários tipos de anáfora, mas isso aí já é para uma prova mais aprofundada, específica para a área de língua portuguesa. Vejamos então a relação catafórica. Se na relação anafórica nós tínhamos uma retomada, uma referência a um termo que já havia sido citado, na relação catafórica nós teremos uma antecipação, ou seja, o termo vai fazer referência a algo que ainda será citado no texto. Por exemplo, desejo isto, ser feliz. A palavra isto faz referência a ser feliz. Então, nós vamos ver que a catáfora vai apontar para frente. Ela vai fazer referência a algo que ainda será citado. Ninguém ouviu. O artista entrou pelas portas dos fundos. Então, o pronome o vai fazer referência ao artista, algo que ainda seria citado no texto. Então, nós vamos perceber que dentro dessa relação, os pronomes farão essas referências para um elemento, para um termo, para uma frase, uma oração, para esses elementos que estarão dentro da superfície textual. E a referência esofórica? A referência esofórica vai relacionar termos fora do texto. É claro que, como eu falei anteriormente, alguns estudos não consideram que, por exemplo, esses elementos estejam de fato fora do texto, mas é essa, normalmente, a nomenclatura, o pensamento que aparece nas bancas. E aqui, muitos autores também relacionam essa função esofórica a deixis, que vai apontar para o contexto.
É claro que a deixis, dentro da linguística textual, é um assunto muito complexo, mas aqui nós colocaremos esse pensamento expresso pela maioria das provas que organizam as questões de concursos ou de Enem. Eu aproveito para dizer que a deixis também pode fazer algumas relações de retomadas segundo alguns autores, mas este já é um assunto mais aprofundado que, quem sabe, posteriormente nós possamos discutir aqui no canal. Então, como é que a deixis aparece nas questões? Por exemplo, gosto deste livro que comprei. Nós vamos observar que aqui a palavra deste não está necessariamente fazendo relação, se relacionando, se referindo a nenhum elemento dentro do texto. Se nós fôssemos olhar, por exemplo, isso dentro de um texto mais complexo, nós veríamos que a palavra deste, neste caso, não está fazendo referência a nenhum elemento necessariamente dentro do texto. Segundo esse pensamento das bancas, nós temos uma referência que está situada no contexto. E para fazer essa relação, quem é levado em consideração é a pessoa do discurso, ou melhor, as pessoas do discurso. Então, por exemplo, se eu digo que gosto deste livro, a palavra deste vai fazer referência a algo que está próximo do eu que fala, próximo desse eu, próximo da pessoa, da primeira pessoa. Então, por exemplo, eu uso este para fazer referência ao que está próximo, se eu estou falando no momento da enunciação. Então, este, algo que está próximo da pessoa que fala. Se eu uso, por exemplo, essa blusa que você tem aí é bonita. Já o pronome essa, o pronome esse pronome vai fazer referência a algo que está perto da pessoa tu, ou seja, da segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. Esses pronomes poderão estabelecer essas diversas referências, então nós vamos observar dentro da aula de pronomes essas relações, quando é que eu uso este, esse, essa, esse. Então, além dessa posição da pessoa que fala, que é esse conceito clássico que aparece nas provas, nós vamos também observar a relação de tempo. Este ano foi cheio de desafios. Então, nós usamos este para o ano atual, para o que acontece no momento. Este ano, esta semana, este dia. Nós usamos esse para um passado próximo ou para um futuro. Aquele ano foi maravilhoso, então nós vamos fazer o uso da palavra aquele para um passado distante. Então nós temos aqui esses elementos que estão situados no tempo. Além disso, nós vamos também observar que existem diversas relações dentro dos textos e que vários autores também podem trazer essa noção, dividindo em diversos mecanismos de coesão que não necessariamente coincidem com o que nós estamos apresentando aqui. Mas estes são os que mais têm aparecido nas provas. Se vocês forem observar, após essa aula e forem resolver questões de concursos públicos, vocês vão perceber que isso aparece bastante. Eu retirei 2 exemplos de provas que perguntavam se determinados pronomes tinham função deitica ou função fórica, catafórica ou anafórica, e aí nós vamos ver alguns elementos cobrados na prova. Eles nascem com milímetros e alcançam metros de comprimento. Nadam das praias rasas às águas abissais. Em fotos únicas, produzidas em tanques especiais, conheça as medidas dos animais do fundo do mar. Então, nós temos aqui o pronome eles. Este pronome aqui, ele faz uma referência deitica, ele aponta para o contexto ou ele aponta para algo que está dentro do texto. Nós vamos observar que o pronome eles se refere aos animais do fundo do mar. Então, ele se refere a algo que será citado ainda no texto. Então, o pronome eles aponta para frente. Ele estabelece, então, uma relação catafórica dentro desse processo. Então, nós temos uma relação catafórica. Agora vejamos este outro exemplo que foi retirado da mesma questão, da mesma prova da qual eu retirei o texto anterior. Escala milimétrica. Enquanto este cavalo marinho pode chegar a 30 centímetros, os filhotes medem poucos milímetros ao nascer. Eles surgem depois que a fêmea deposita óvulos em uma bolsa na barriga do macho, que é responsável pela fertilização. Então, nós vamos ver aqui que neste texto também há um recurso visual
Então, nós vamos olhar aqui para a palavra este. Nós vamos observar que a palavra este não está estabelecendo aí uma função catafórica, ou seja, este, inclusive, a palavra este está acompanhada da palavra cavalo marinho, mas a palavra este não está aí para fazer referências, especificamente para elementos dentro do texto. A palavra este está apontando para elementos que estão fora dessa parte escrita do texto, ou seja, este está apontando para a imagem. Então, os elaboradores desta questão levaram em consideração que a palavra este funcionava numa relação esofórica, porque estava apontando para fora do texto, ou seja, para uma imagem que estava agregada a este texto verbal. Esse foi o pensamento da banca que trouxe a questão. E aí nós temos, então, dentro do mesmo texto, mais uma relação que nós podemos destacar agora. Quando nós observamos aqui, eles surgem depois que a fêmea deposita óvulos, nós vamos observar que a palavra eles, o pronome pessoal eles, está se referindo a algo que já foi dito no texto. A palavra eles está se referindo aos filhotes, o que já foi citado para o texto. Então, se nós temos aqui uma relação em que aponta para algo que já foi citado, nós temos aqui uma relação anafórica. Então, nessa relação esofórica, nós vamos ter um elemento que aponta para o tempo, para o espaço, para as pessoas do discurso. Nós temos agora uma questão também retirada de provas. Vamos observar. A sentença linguística, tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. O elemento coesivo sublinhado possui natureza. Então, para resolver uma questão deste tipo, eu preciso voltar ao texto. Como o texto é um pouco longo e para que a nossa aula também não fique tão longa, eu retirei apenas o trecho para nós avaliarmos. Mas é claro que lá na hora da sua prova você vai ler direitinho todos esses elementos para então saber quem faz referência a quem. Então a questão quer saber a quem a palavra isso faz referência. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Então, a palavra isso faz referência a estes elementos em destaque, ou seja, faz referência a essa ideia. Se a palavra isso faz referência a algo que já foi citado no texto, ou seja, ela aponta para trás, ela aponta para algo que está no texto. Nós temos, então, uma relação dêitica, uma relação endofórica, uma relação esofórica. O que nós temos nesse elemento? Pausa o vídeo e pensa direitinho para ver se você realmente entendeu. Alternativa A, dêitica. Alternativa B, anafórica. Alternativa C, catafórica. Alternativa D, expletiva. Ou alternativa E, esofórica. Então, nós já vimos que esse elemento de referenciação está dentro do texto, ele aponta para elementos que estão nessa superfície textual. Então, a nossa relação não pode ser esofórica. Percebam também que aqui o organizador da questão colocou questão dêitica, ou seja, a função dêitica e função fórica. Então, provavelmente, esse organizador dessa questão considera os outros critérios de deixis. Então, nós vamos tirar aqui também a alternativa dêitica, porque nós não temos aí um elemento que aponta especificamente para o contexto. A relação expletiva é uma relação que facilmente pode ser retirada do texto, porque ela está ali apenas para enfatizar algo, não é o que ocorre, porque se nós tirarmos a expressão anterior, nós perderíamos aí o sentido do texto. Então, nos resta a relação anafórica e a relação catafórica. Então, se o texto retoma algo que já foi dito, se o texto aponta para trás, nós temos uma relação anafórica. Nós vamos, então, descartar a relação catafórica. Geralmente, as provas têm pedido muito para que você analise se a relação é anafórica, se a relação é catafórica. Na aula de hoje, nós falamos sobre a coesão textual. Nós vimos que dentro do processo de coesão existem vários mecanismos. Hoje nós vimos o mecanismo de referenciação, destacamos os elementos que estão dentro do texto, ou seja, a relação que ocorre dentro do texto, a relação endofórica, tendo a catáfora e a anáfora como exemplos,
Vimos também a relação esofórica, destacando aí a ideia de deixes apresentada por muitas provas e bancas. Se ficou alguma dúvida, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não deixe de nos ajudar dando o seu like. Na próxima aula nós falaremos sobre os outros mecanismos de coesão. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder. Até mais!